Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Meu nome é Jerry Lima, com o canal Simão, o Cirineu. Seja bem-vindo para a edificação da sua vida. Vamos fazer a leitura em Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 em diante, com o tema Lázaro e a parábola do rico. A parábola do rico e o Lázaro. Nos acompanhe para a edificação da sua vida e deixe o like, compartilha e ativa o sininho. Capítulo 16, versículo de número 19, fala sobre a parábola do Lázaro e o rico. Sim, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Muitos ensinamentos. Jesus contou uma parábola para que nós possamos ter um conhecimento amplo de que a vida do ser humano não é somente aqui. Existe ainda assim uma vida em que nós temos que decidir para onde vamos. E esse homem rico, ele não se preocupou o que seria depois da morte dele. Você observa a Bíblia e você vai ver que aquele homem rico, ele viveu uma vida bem sucedida. Ele tinha uma vida de roupas caras, porque ele vestia-se de roupas de púrpura finíssima, ele tinha uma casa, ele tinha uma mesa farta, mas você observa que ainda assim, o final da vida dele, Jesus relata em que ele foi para o inferno. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a sua alma? No contraponto, a Bíblia fala em que Lázaro, em que era um mendigo, ainda assim ele recebeu muitas dores e tormentos. Ao final da vida dele, a Bíblia diz que os anjos o conduziram até o céu, até o seio de Abraão, como assim era chamado. De fato, você vai observar que o homem rico, ele teve um sepultamento. E ainda assim, você vai ler o que a Bíblia fala, que quando ele abriu os olhos, ele encontrou-se no inferno. A Bíblia nos dá alguns detalhes desse texto e eu gostaria de destacar algumas coisas interessantes para a edificação da nossa alma. A Bíblia, por exemplo, vai nos demonstrar de que o homem rico tinha o que nós não podemos ter. E quando eu uso esse tema, eu não falo sobre bens materiais, sobre uma vida natural, mas ainda assim me recordo do que a Bíblia diz. Sim, a Bíblia ensina que é dado o direito ao homem morrer somente uma vez. Depois disso vem o juízo. De fato, ainda assim você observa de que o homem rico, ele vendo Lázaro ao seu portão, ele não fazia nada. O homem rico, ele tinha uma casa, tinha um lar, mas ele não tinha compaixão de Lázaro. Falando em compaixão, você conhece a parábola do bom samaritano. Jesus conta essa parábola, ele fala assim, que existia um homem que ele vinha de Jerusalém e desceu para Jericó. E num percurso desse trajeto, a Bíblia diz que os assaltantes, que os salteadores espancaram aquele homem e bateram nele, deixando-o à beira da morte. Passou distante dele, passou de largo o sacerdote, como também passou de largo o levita. Só que no mesmo caminho, a Bíblia fala em que vinha o bom samaritano. A Bíblia diz que o bom samaritano, ele teve compaixão. E quando ele teve compaixão, ele se aproximou daquele homem e ele atou as feridas, colocou azeite
colocou vinho, carregou aquele homem com a sua cavalgadura e o colocou numa estalagem, numa hotelaria, numa pousada. Enfim, ele ainda deixou dito para o dono da hotelaria, da estalagem: olha, cuida dele, e quanto tudo mais gastares com ele, eu vou pagar quando voltar, porque a Bíblia diz que ele deixou pago 2 dinheiros. Essa é a parábola que Jesus conta. É interessante porque uma das coisas que Jesus ensina é que aquele homem teve compaixão. E compaixão, ela não depende do poder aquisitivo, não depende do meu nível intelectual e não depende do meu cargo eclesiástico, mas ainda assim é aquilo que a Bíblia ensina: a árvore se conhece pelos frutos. Produzir frutos de arrependimento. Quando você passa a produzir frutos de arrependimento, você tem compaixão. O que é compaixão? Compaixão é colocar-se no lugar do próximo. Falando em próximo, sim, você sabe que passou distante na parábola do bom samaritano sacerdote, como também o levita, e eles conheciam muito bem as escrituras, porque eram sacerdotes e levitas. Por conhecerem as escrituras, eles ainda assim não cumpriram o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Quando eu passo a fazer isto, sim, eu estou me desqualificando para ser um morador do céu. É interessante você observar que aquele homem rico, ele tinha casa, ele tinha uma vida bem sucedida no meio da sociedade, mas ainda assim ele não tinha o sentimento de compaixão. Um dos segundos tópicos que eu posso destacar com você, além da compaixão e o amor ao próximo, você vai observar que aquele homem, ele só lembrou-se do céu quando ele estava no inferno. Quando você vai se lembrar do céu? O hino de número 16 da harpa cristã, o escritor, ele diz: como posso, eu tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias, o que lhe posso apresentar? Não espere chegar ao final da vida para fazer alguma coisa para Deus. Houve uma oportunidade para o homem que estava pendurado ao lado de Jesus na cruz. Ele, ao final da sua vida, ele disse: Senhor, Mestre, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele recebeu a salvação da alma dele pelo arrependimento, mas e pelas obras, o que ele iria apresentar? De fato, você lembra que o homem rico, ele falou para Abraão, dizendo: Pai Abraão, peça para que Lázaro vá e fale aos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. E a Bíblia diz que Lázaro falou: não, quem está aqui não pode ir lá falar para os vivos, porque se eles têm Moisés e eles têm os profetas, se eles não creem em Moisés e os profetas, tampouco eles crerão em alguém que morreu. De fato, ainda assim, nós temos uma oportunidade. A oportunidade de nós ouvirmos a palavra de Deus e fazer o que Jesus disse. João, capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É interessante você observar que aquele homem, ele tinha tudo que um ser humano poderia desejar nos dias em que ele vivia, mas ainda assim ele lembrou-se dos seus irmãos quando já estava no inferno. O pastor Nerildo Acioli, ele trouxe uma palavra certa vez, dizendo que o inferno, ele faz missões e nós, como igreja, não fazemos missões.
o período em que vivemos é um ótimo período para você fazer alguma coisa para Jesus. Faça alguma coisa para Jesus. É interessante você observar que as pessoas estão sedentas por Deus. Hoje eu estava compartilhando alguns vídeos e eu enviei um vídeo para uma irmã e perguntei para ela: irmã, como que a irmã tá? E ela disse para mim: pastor, eu tô parada na fé. Alguém se lembrou de mim. E isso eu fiquei com uma certa compaixão no meu coração, porque eu senti angústia na alma do ser humano. Nós estamos vivendo num período em que as pessoas estão precisando de Deus. Precisar de Deus, ainda assim, a vida em que o homem samaritano ele fez. É quando você tiver uma oportunidade de fazer, faça alguma coisa. Faça não para aparecer, porque a Bíblia vai dizer que era um homem samaritano e Jesus o chamou de bom. Jesus disse que ele era o bom samaritano. Quem vai definir as tuas obras não é o ser humano, é o próprio Deus. Deus é quem vai dizer se as minhas obras e as tuas obras são boas. Por isso, é interessante você observar a Bíblia, porque ela fala que quando o rico ele procurou uma oportunidade de fazer alguma coisa pela família dele, já era tarde. Faça alguma coisa por aqueles que estão ao teu redor enquanto é tempo. É interessante você observar a Bíblia, porque ela continua nos dando mais informações. E a Bíblia diz que aquele homem, ele teve compaixão dos irmãos dele quando ele estava no inferno. É interessante nós observarmos. Eu acredito que se Lázaro tivesse uma oportunidade, ele evangelizaria aquele homem, mas aquele homem ele estava preso dentro da sua casa, preso não porque ainda assim o prenderam, mas porque ele queria. Deus ele deu o livre-arbítrio para mim e para você. A Bíblia ensina dizendo que não é por força e nem por violência. O reino dos céus ele é tomado por esforço. Jesus ele convida a todos, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele é o único que pode fazer isto. Faça como o bom samaritano, o personagem em que Jesus relatou, dizendo ele, ainda assim dessa forma, de que ele tinha azeite e ele tinha vinho, tinha uma cavalgadura e ele tinha um compromisso de falar com o dono da estalagem, dizendo: olha, quando eu voltar, eu vou pagar, se ele alguma coisa mais gastar contigo. Tenha a responsabilidade de zelar pela tua alma, tenha a responsabilidade de decidir, não deixe para os últimos dias da tua vida. Em nome de Jesus, sim? Receba esta palavra. Oramos a Deus, sim? Senhor Deus, oro com teu filho, oro com tua filha, que está nos acompanhando até aqui. Estende as tuas mãos sobre ele, Senhor, sobre ela. Espírito de Deus, que tu possa glorificar o nome de Cristo sobre a casa dele, sobre a vida dela. Espírito Santo, eu faço esta oração, te pedindo, Senhor, que o Espírito Santo, que é o Espírito missionário, convence do pecado, da justiça e do juízo, possa agir na família do teu filho, na família da tua filha. Alcança-os para a glória do teu nome. Espírito Santo, nós pedimos, manifesta a tua graça, manifesta a tua presença. Senhor, se tu quiseres trabalhar, Senhor, operando com milagres, com curas e maravilhas,
assim o faça para a tua glória. Não é para a glória de homens, Jesus, mas é para te glorificar. Age, Senhor, no poder do nome de Cristo. Segundo a tua palavra, o que é ligado na terra também é ligado no céu. Assim nós o fizemos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao término de mais um vídeo. Sim, quero deixar os agradecimentos. Agradecer a irmã Milene aí que está na edição e filmando, sim. E você também que tem nos acompanhado. Sim, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, tá? Que Deus abençoe. Aqui quem fala é o Jerry Lima. Sim, nós nos despedimos assim. Até o próximo vídeo, se Jesus não voltar. A paz do Senhor.